Fala, povo, beleza? Olha aqui pra câmera. Acordando agora aqui. Era pra ter gravado ontem, mas a gente foi ali no Morro do Papavento, lugar onde eu já fui, né? E fui de moto uma vez pra ver a Superlua. Aí eu vou deixar um link aí no card aí pra vocês. Então a gente foi novamente, né, junto com um pessoal aqui pra ver o eclipse. Ontem eu acabei não gravando nada. Assim, eu achei que, sei lá, só queria ver. Então eu não gravei nada. E ontem a gente fez um luau aqui, né? Ficamos até um pouco mais tarde e foi bacana, né? Hoje a gente tá acordando aqui, né, no sítio. No sítio do Diego. Já eu mostro pra vocês. E é isso aí. Vamos lá, vamos ver o que aguarda a gente hoje. Beleza? Só um detalhe. Eu acho que não são nem 5h30 da manhã. Acordei cedo pra caramba. Mas é isso aí. I was born on a full moon by the riverside. I was just 3 days old when my mama died. I was raised by bastards. I'm a bastard myself. Oh, where... Então, galera, quem achar a barraca aí onde dormimos, comenta, né? Tentar descrever aí onde é que a barraca tá. Então, nesse
a gente saiu para o Diego apresentar o sítio, né? E aí ele contou as tecnologias que ele usa e tudo mais. Lembrando que é um sítio que ele é baseado em permacultura. Então vocês vão ver muita coisa interessante aí. Acompanhe. Então, gente, ó, vou fazer para vocês a apresentação do sítio, das tecnologias que a gente tem aqui. E uma das ideias que nós utilizamos aqui no Ecosítio diz respeito à constituição de uma agrofloresta. Aqui vocês vão observar que temos linhas de bananeiras, né? Tem um bananal aqui, é um processo em curso, né? Então tem a primeira linha, a segunda linha e a terceira. E aí a ideia seria o quê? A gente construir os canteiros nessas linhas de bananeiras e entre uma bananeira e outra a gente vai acrescentando frutíferas. Tá? E aí a gente cria um consórcio entre essas culturas e elas acabam se cuidando. Qual é o grande problema do plantio no Brasil? A monocultura. A gente tem que combater a monocultura. E aí você estabelece uma área muito grande de plantio, degrada-se aquela terra, empobrece o solo, né? E você cria um alimento que não tem sabor, enfim, é uma coisa que é inorgânica. Aplica-se pesticida, agrotóxico, veneno, enfim. E a proposta na agrofloresta é diferente. Você tem essas linhas, as plantas se cuidam, uma praga de uma planta cuida da praga da outra planta. É mais inteligente. E gasta menos água. Gasta menos. Menos água, menos insumos, etc. Aí, por exemplo, aqui a gente estava conversando, né, sobre água ontem e não tem poço artesiano. Então uma das formas de resolver o problema, o entrave da água, é justamente fornecendo cobertura vegetal para quando o sol bater, não fazer evaporar essa água. Tá? E aí, outro problema da monocultura, a impactação no consumo de água, e água potável. Né? Então são produções de larga escala, que empobrece o solo e gasta litros, milhares de litros de água, milhões de litros de água. E aqui a gente tem uma pegada de produção diferente, inclusive de abundância mesmo, né? De produção grande. Só que é um embrião. Então a gente está constituindo a primeira linha, a segunda, a terceira como algo embrionário ainda. A casa, né? Vamos lá, o que vocês estão observando da casa? Descrevam. A primeira coisa que eu notei foi o formato dela. O que você vê no formato dela? Eu não sabia dizer até você me falar, é totalmente diferente tipo da cidade, vamos dizer assim. Você chega aqui, tanto quando eu comecei a caminhar pela calçada, tipo, eu vi ela bem redonda. Sim. Achei totalmente diferente. Justamente. Achei bem interessante. Parece uma flor, né? Então ela tem um formato, né, uma estrutura que remete aos círculos, né? São círculos concêntricos e eles se conectam, dá uma ideia de união, né? de entrada, assim, de fechamento com grupos, né? E quebra também com a ideia do quadrado da cidade, né? As casas elas são sempre construídas de uma forma quadrada. Né? Foi você que construiu, né? Participei da construção. Tá? E inclusive é bastante fácil de construir. Claro, vai dar muito trabalho, mas no sentido do conhecimento técnico não é difícil de se aprender. É coisa de um dia. Se o cara te explicar em um dia, você começa a reproduzir, você faz e não para de fazer. Faz junto com a família, com os amigos, faz em mutirão, vizinho vem, aparece, você faz uma feijoada, o cara vem pra cá, toma uma cervejinha e levanta a casa junto com você. Não precisa do pedreiro nesse caso, né? De um engenheiro, conhecimento assim técnico, né? Então essa é uma casa construída com super adobe. Super adobe é uma técnica que eu vou explicar para vocês, que é o seguinte. Houve um concurso em 87 da NASA e aí vieram vários engenheiros renomados, só os top, né? Aí a NASA queria uma forma de ir para a Lua com baixo custo e com um número mínimo de equipamentos. Como é que você consegue levar, sei lá, transportar esse material até a Lua, né? Você tem que reduzir bastante o custo e também o número de material. Aí veio um iraniano, ele observando a sua região, ele percebeu que as casas de barro que tem, por exemplo, 4.000 anos, ainda estão de pé. E como é que eles faziam isso? Terra, água e... Oi? Vara, palha. Palha também se utiliza bastante, com vara, madeira, né? Enfim, em comunidade se construía. E aí o que foi que ele fez? Criou essa técnica chamada de super adubo. E ele ganhou esse concurso
Então é basicamente saco de cebola de feira ali dentro. Aí o saco de ráfia, né, como ele é chamado tecnicamente, ele tem a capacidade de 50 litros, aliás 50 quilos, perdão. E aí você enche com terra e vai estabelecendo as paredes. Só que nesse caso, o ensacamento ele vem num rolo, e você vai puxando esse rolo, tá? E aí vem alguém jogando balde de terra e vai enchendo, e você vai fazendo afiada as paredes, né? Aí faz a primeira, depois faz a segunda por cima, parece uma minhoca. Faz a terceira, a quarta e vai subindo. Mas não tem a rama de madeira? Não, porque é uma estrutura autoportante. E a base? Então o círculo acaba sustentando toda a estrutura, não precisa de coluna, nem de madeira, nem de concreto. E a base? Alicerce. A gente tem o costume de falar na bioconstrução que é o chapéu, né? O telhado, a roupa por baixo e lá embaixo o calçado. Você tem que proteger a casa da umidade. Então o solo embaixo ele é úmido, se você deixar o barro em contato com o solo vai se desmanchar. Então você isola, levanta a casa. Dali onde você está vendo, do calçamento, na lateral da casa, para baixo são 60 centímetros. É porque a gente não vê o alicerce, mas ele é grande. Então ele foi cavado de forma profunda. E aí subimos o calçamento, né, o alicerce. É calcário? Pedra calcário. E aí a gente concreta, sela o sistema e sobe a casa. Então a bota foi feita, né, a bota, o calçado, a roupa e o telhado. O telhado ele tem um chapéu para mais de 1 metro para proteger o barro, inclusive. Então essa aba do telhado, ela não pode ser curta. E se chover, bate diretamente no barro. Então o barro está protegido por esse aspecto também do telhado. Ele tem que ser maior. Tá? Então super adobe, ontem comentei com o pessoal. Se vocês pegarem um carro, descerem aqui a ladeira ó, em velocidade e papocar na casa, o carro destrói todinho. E a casa fica. Tá? Vamos lá? I was born on a full moon by the riverside. I was just 3 days old when my mama died. I was raised by bastards. I'm a bastard myself. Oh, where is the full moon tonight? Won't you please get me out of the rain, of the rain? Então não é um ciclo, tá? Todo mundo se observando, se vendo. Que é, inclusive, uma lógica diferente da cidade e das pessoas. Estão nos amontoados, urbanos, nos centros, se esbarram e não se veem. Aqui não, aqui a gente enxerga. Então, a construção, ou a bioconstrução, ela gera essa possibilidade de você enxergar o outro também. Outro ponto, conforto térmico. Eu aqui durmo sem ventilador, eu sou um cara calorento. Eu saio do banho já pingando, assim, de suor. E aqui, dificilmente, eu tenho essa necessidade do ventilador. Com exceção, se eu estiver fazendo um trabalho lá fora, muito pesado, e eu preciso relaxar um pouco, boto um pouco do ventilador, ok. Mas para dormir, o que acontece? O barro puxa o calor durante o dia, ele absorve, e na noite, que é fria, aí ele injeta esse calor dentro da casa. Tá? Então ele faz esse trabalho de absorver esse microclima e injetar dentro da casa. Aqui talvez vocês não percebam tanto esse conforto térmico porque é um ambiente que é extenso, ele é grande. Agora na casinha aqui, que eu brinco que é a casinha de Hobbit, que é de hiperadobe, aí vocês vão perceber a diferença térmica. Vocês entram na casa, já sentem o impacto, uma frieza. Quando vocês saem, aí já é calor. Né? Eu vou levar vocês para observarem isso agora. Conforto térmico, acústico, baixo custo, baixa impactação ambiental, social, todo mundo participa do processo, não precisa ir para a universidade para fazer, simples. O material é retirado do próprio local. Tá? Não é exclusividade dessa casa porque ela tem aplicação de telha, né, cerâmica. Então ela foi trazida de algum canto, ela foi comprada. Mas muitos utilizam palha de coqueiro, palha de buriti, e isso é o tipo de material que se adquire no local mesmo. Né? Então, sigamos.